Bom dia a todos, bom dia pessoal do Facebook, pessoal do Periscope. Agora em definitivo, parece que a nossa transmissão agora vai estar ok. Nós tivemos um probleminha técnico aqui com o Facebook, mas nós já resolvemos e agora nós estamos aqui com o Facebook e o Periscope também, fazendo essa live para vocês hoje sobre um ponto extremamente importante. A Lei 13.441 de 2007, que entrou em vigor no Brasil agora, desde o dia 8 de maio, e aí nós vamos trazer para vocês os pontos mais importantes dessa lei. É uma lei muito importante para o Brasil como um todo, para o processo penal que investiga crimes sexuais contra crianças. Nós vamos falar dessa lei hoje, mas antes eu quero pedir a vocês que nos seguem, que nos acompanhem, que mantenha nos informado através do seu feedback aí, como que está o áudio, como que está a conexão. Lembrando que as curtidas no Facebook ou os coraçõezinhos lá no Periscope, eles servem para nos orientar quanto à qualidade da conexão. Então nos mantenha orientados aí, manda a sua curtida, tá? Para que a gente possa, a nossa equipe que possa fazer o monitoramento. Peço também para vocês que nos seguem no Facebook e que fazem comentários no vídeo, depois de publicada a transmissão, que coloque seu e-mail, porque a nossa equipe vai pegar esses e-mails e fazer contato com vocês através deles, para avisar de novos projetos, de novas lives, de novas transmissões que nós iremos fazer. Bacana? Inicialmente, quero aproveitar e cumprimentar alguns colegas que têm nos dado um retorno sobre o nosso trabalho, que nos acompanham, e cumprimento aqui de forma especial, também em razão do seu aniversário, passado aí no último dia 11 de maio, a nossa seguidora, nossa amiga do coração, Patrícia Pérez Quinteiro, a conhecida pelos amigos mais íntimos de Tita, né? Fica aqui o meu abraço para você, o meu pedido público de desculpas pela indelicadeza de ter esquecido seu aniversário no dia 11, em razão dos nossos corres, da nossa correria diária, e deixamos de fazer como sempre todos os anos fazendo, de ligar para você, mas fica aqui externado o meu carinho e minha gratidão por todo o carinho que você tem por mim e pelo trabalho que a gente desenvolve e que você tem seguido com frequência. Gente, de forma especial também quero chamar a atenção de vocês para a data de hoje, 18 de maio de 2017. 18 de maio de 2017 é o dia em que nós comemoramos, ou melhor, não comemoramos, que nós publicizamos a necessidade de se combater a exploração sexual infantil. Hoje, 18 de maio, é o dia de combate nacional à exploração sexual infantil. Portanto, um dia muito importante, um dia apropriado para trazer a lume, trazer ao debate essa discussão da nova lei da 11.441. Bacana? Então, antes de começar a falar propriamente da lei, vamos passar aqui pelos nossos colegas do Facebook, do Periscope também, mandar um abraço aí para quem está nos seguindo, lembrando aos nossos colegas da FAVENORTE, os alunos do curso de Direito da FAVENORTE, estaremos logo mais aí hoje, por volta das 19 horas, para uma aula especial para vocês com o tema Ação Penal. Fico muito feliz pelo convite, agradeço ao professor Bruno Freitas, agradeço a coordenação do curso da FAVENORTE, que nos fez esse convite, e será uma honra para nós estar aí com vocês a partir das 19 horas. Mando um abraço especial também para os nossos alunos, os nossos seguidores da Faculdade de Guanambi, na Bahia, aos nossos colegas em Belo Horizonte, aos nossos seguidores de Campinas, também de Guarulhos. Um abraço para os nossos seguidores lá. Temos também alunos que estão nos seguindo aqui no Paraná, Rondônia, Paraíba também nos seguindo, os concurseiros que acompanham o professor Arlen Freire, aos colegas do Periscope que sempre nos acompanham também, mando um abraço para vocês. Então, depois que eu fizer a explanação sobre o tema, a gente reserva um momento especial para tirar as dúvidas de vocês, trocar uma ideia com vocês sobre essa inovação legislativa. Bacana? Vamos lá então? Vamos falar da Lei 11.441, ou melhor, 13.441 de 2017. Essa lei entrou em vigor agora dia 8 de maio, já está em vigência no Brasil. E em razão dela estar vigente, nós entendemos como muito relevante trazer alguns pontos que devem ser observados, tanto pelos juízes, como pelos promotores, pelos delegados, autoridades policiais, pelos advogados, e é de interesse também da sociedade conhecer um pouco sobre essa inovação legislativa. O que essa lei veio mudar? Essa lei veio mudar, sobretudo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8069/90, e trouxe também pequenas alterações no Código Penal, sobretudo nos crimes
capturados a partir do artigo 213 do Código Penal, que são os crimes contra a dignidade sexual. Pois bem, a Lei 8069 de 90 é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É a lei que se aplica às pessoas de 0 até os 18 anos. Então, essa lei tem lá uma série de condutas tipificadas de proteção à criança vítima de exploração sexual, vítima de maus tratos, vítimas de qualquer outro tipo de crime. Essa lei, a 13.441 de 2017, ela veio regulamentar especificadamente a infiltração de um policial por meios virtuais no processo de investigação de crimes em que as crianças são vítimas de violência sexual. Vejam bem, nós sabemos, e isso é de notório conhecimento jurídico e a sociedade provavelmente já ouviu dizer, que nós temos uma série de limitações para investigar crimes em que a criança é vítima de exploração sexual. E por que temos essas limitações? Porque esses crimes, eles acontecem no mais das vezes, se não na totalidade das vezes, na clandestinidade. O que quer dizer que esses crimes acontecem entre 4 paredes, sem nenhuma testemunha. E em razão disso, a fragilidade da prova acaba por vezes a gerar uma impunidade. A autoridade policial que investiga, o Ministério Público que denuncia, o juiz que julga fica limitado no poder de atuar no processo em razão de que não se consegue constituir provas. E isso não é o que a sociedade quer. A sociedade quer que o cidadão que comete esse tipo de crime seja punido, mas que ele seja punido com provas, desde que haja provas contra ele. Porque também a justiça não pode virar refém de litígios extraconjugais ou conjugais, que às vezes a gente tem visto aparecer nos meios judiciais. A ex-mulher que quer vingar do ex-marido, o ex-marido que quer vingar da ex-mulher e acaba usando os filhos para isso, muitas vezes imputando acusações falsas de exploração sexual, de uma gravidade tremenda, e é lógico que se espera evitar que realmente o infrator seja punido, mas pelo que ele fez e não por ilações criadas em razão de outros contextos familiares. Então, partindo-se dessa lógica, nós tivemos, e essa lei representa isso, uma evolução legislativa significativa. A evolução traz para o nosso ordenamento a Lei 13.441 de 2017, que vem prever expressamente, coisa que antes não existia, a possibilidade de um policial se infiltrar nos meios de comunicação da internet, nas redes sociais, nos dispositivos, nos computadores, nos celulares, nos tablets, através de mecanismos próprios das ciências da computação, e ali proceder à investigação da eventual prática desses crimes, sejam cometidos por pessoas individualmente ou cometidos por grupos organizados de exploração sexual infantil. Então, o que é necessariamente a infiltração policial? Para que vocês tenham uma ideia, essa figura não é nova no nosso ordenamento. Infiltrar um policial no mundo do crime, para que ali ele consiga fazer uma investigação de qualidade, isso é algo que já vem de longas datas no nosso ordenamento. Nós podemos citar aqui 2 leis que já têm essa previsão. Nós temos a Lei de Combate ao Tráfico de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, que prevê lá no seu artigo 10, no seu artigo 53, inciso 1º, a possibilidade de se infiltrar um policial no meio da organização criminosa para ali ele conseguir fazer uma investigação. É a infiltração de um agente de polícia camuflado, fantasiado, disfarçado de cidadão comum. A outra possibilidade, é mais recente, está lá no artigo 10 da Lei 12.850 de 2013, é a Lei do Crime Organizado. Apenas para que vocês possam fazer um link, essa Lei 12.850 de 2013 é a mesma lei que regulamenta a delação premiada que tem sido utilizada tanto hoje na Operação Lava Jato, inclusive hoje é um dia propício para tocar nesse assunto, porque o Brasil hoje foi aí bombardeado com as mais novas informações das delações premiadas. Mas, observem, essa delação premiada é uma técnica de investigação. A infiltração policial também é. Então, nós já tínhamos a infiltração policial como uma técnica na Lei de Crime Organizado e na Lei de Combate ao Tráfico de Drogas. Passamos até agora, desde o dia 8 de maio, o último passado aí,
a possibilidade de se infiltrar um policial nas redes sociais, na internet, nos computadores de um possível investigado ou até mesmo da vítima, a fim de investigar, de obter provas, tá, a respeito das eventuais práticas criminosas daquele cidadão ou daquela associação criminosa, daquele crime organizado. Tudo bem? Então a infiltração policial nada mais é do que um agente de polícia criar um perfil falso na internet, entrar nas redes sociais, entrar na internet, usar esse perfil falso como forma de investigar. Mais tarde nós vamos falar um pouco disso para vocês, sobre a repercussão legal dessa criação de perfil falso. Em todos os casos de infiltração policial, é interessante que nós observemos que é a lei autorizando o policial a cometer crimes. Se eu infiltro um policial, um agente de polícia, numa organização criminosa de tráfico de drogas, para que ele passe despercebido, para que ele consiga fazer o seu trabalho, logicamente ele vai ter que traficar drogas. Se eu infiltro um policial numa investigação de crime organizado, para que ele não seja percebido, para que ele para que ele consiga realizar a sua investigação, ele vai ter, logicamente, que praticar algumas condutas proibidas por lei. Mas essa lei que permitiu a infiltração dele dará para ele a possibilidade de praticar sem, contudo, responder por esse crime, já que configuraria uma excludente de ilicitude chamada exercício regular de um direito, previsto lá no artigo 23 do Código Penal. Mas disso nós vamos falar daqui a pouco. Eu quero, nesse momento, apenas deixar claro para vocês o que é essa infiltração policial. No caso da lei que nós nos propusemos falar, a 13.441, um policial vai criar um perfil falso da internet, vai entrar nas redes sociais e ali ele vai proceder à investigação da forma que melhor lhe convier. Ele vai fazer o que for necessário fazer para descobrir quem é o infrator ou, eventualmente, aquela organização criminosa. Portanto, nós estamos a falar de uma atuação dissimulada. É essa a terminologia que a lei traz e que, com certeza, a doutrina vai explorar muito. É lógico e evidente que nós não teríamos aqui, nesse momento, como tratar da possível inconstitucionalidade de dispositivos dessa lei. Por quê? Essa lei entrou em vigor dia 8 de maio, hoje é dia 18, com 10 dias de vigência. Certamente essa lei não tem ainda o amadurecimento necessário para que nós possamos avaliar se ela vai ser eficaz ou não, se ela vai ser efetiva nesse combate ou não, ou até mesmo se nós temos dispositivos inconstitucionais nela. Num primeiro momento, numa visão parcial que fiz da lei, não vislumbrei algumas omissões que eu penso que, se fossem supridas, daria maior eficácia, mas não posso aqui nesse momento falar de inconstitucionalidades da lei. Ao que me parece, sobre esse aspecto, ela está perfeita e acabada, pronta para ser utilizada. Mas é evidente que no decorrer da prática forense, à medida que essa lei for sendo utilizada pelas autoridades públicas, possa aparecer aí alguma questão de debate nos tribunais superiores. Tudo bem? Mas olha só, primeira coisa que nós temos que entender, essa lei não veio estabelecer a infiltração policial virtual como uma técnica primária, ou seja, uma técnica primeira de investigação. Significa dizer que o delegado vai representar pela infiltração ou o promotor vai requerer a infiltração de um agente quando, pelos outros meios já previstos em lei, não foi possível constatar o crime e o autor do crime. Cito como exemplo para vocês o seguinte: a nossa legislação hoje já dispõe de meios como, por exemplo, busca e apreensão de computadores, interceptação telefônica, provas testemunhais, provas documentais, todos estes meios de provas lícitos através dos quais se pode investigar um crime dessa monta. Mas, como eu disse no início, na maioria desses casos, os crimes acontecem na clandestinidade e a investigação fica prejudicada. Naqueles casos em que os meios comuns já foram utilizados e não surtiram o resultado que se esperava, aí a autoridade policial, o Ministério Público, poderá se valer da infiltração de um agente virtual. Lembrando, cabe ao juiz
fazer esse controle, o que a gente chama de controle jurisdicional da investigação. Todas as vezes que um delegado representar ou que um promotor requerer uma infiltração, cabe ao juiz analisar nos autos se restou devidamente provado que já foram tentadas outras formas e não obtiveram êxito. Isso é fundamental, porque a infiltração de um agente ela é muito invasiva e ela deve ser usada como última ratio, como última razão de ser. É uma tese subsidiária de investigação. Outro detalhe fundamental, e essa observação aqui ela é feita sobremaneira para os nossos colegas delegados de polícia. Aqui em Montes Claros nós temos uma quantidade significativa de autoridades policiais, delegados que investigam os crimes de exploração sexual infantil. Ganha destaque aqui a delegada que está à frente da delegacia da mulher, que é a responsável pela investigação dos crimes em que a mulher é vítima, sejam eles de índole sexual ou de violência doméstica, a doutora Karine, a quem vai aqui o meu abraço, uma pessoa que tem feito um trabalho admirável. E para esses delegados, essas autoridades policiais, nós temos que chamar atenção quanto a um detalhe. Essa infiltração policial, ela veio a ser regulamentada por essa lei, mas apenas para alguns crimes em específico. Nós não vamos aqui vamos tomar o cuidado de não cometer o erro de imaginar que essa infiltração policial agora pode ser feita para qualquer tipo de crime. Não é. Tá? Isso é bom que a gente fique atento. A intenção dessa lei é combater a exploração sexual infantil. O que vale dizer, essa infiltração não será permitida para investigar um crime de estupro praticado contra uma pessoa maior, contra uma vítima maior. Não será, por exemplo, permitida essa infiltração virtual para se investigar crimes praticados por organizações criminosas contra a administração pública, crimes por organizações criminosas e o tráfico de drogas. Não há essa previsão. A lei foi expressa em estabelecer que a infiltração virtual de um policial só é permitida para apurar os crimes de pedofilia, previstos lá nos artigos 240 e 241 da Lei 8069, que é o ECA, né, de 90, também para os crimes contra a dignidade sexual, sobretudo ali no artigo 217, que é o crime de estupro de vulnerável, e também para o crime de invasão de dispositivo de informática em que a criança é vítima. É bom que fique claro isso aqui. Esse crime está lá no artigo 154A do Código Penal, é um crime que ficou conhecido na mídia nacional através da Lei Carolina Dickmann. Todo mundo deve lembrar disso. A Carolina Dickmann teve os seus dispositivos de informática invadidos e foram subtraídos desse dispositivo alguns arquivos de imagem que comprometeram a Carolina Dickmann, e em razão disso o Congresso editou uma lei, e essa lei hoje está em vigor. Ela alterou o Código Penal e inseriu ali o artigo 154A, que traz como crime você invadir o dispositivo de informática de alguém e subtrair documentos dele. Então, se você invadir um celular, invadir um tablet, invadir o computador, seja através de qual meio for, isso é crime. Agora, se essa invasão foi feita num tablet, num celular, num computador de uma criança ou de um adolescente, lembrando que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz criança até os 12 anos, adolescente dos 12 aos 18, se for vítima um menor, criança ou adolescente, cabe agora a infiltração de um policial virtual para investigar essa conduta. Então é preciso termos cuidado que apenas nesses 3 casos de crimes. Aí tem uma discussão que vem se dizer se o rol é taxativo ou não. O que significa dizer isso? Quando a lei estabeleceu isso, só vai ser permitido nesses 3 casos, então é taxativo ou admite estender para outros casos? Nós já temos aí a primeira divergência doutrinária. É muito bom que nós tenhamos cuidado ao entender a fonte de quem escreveu. Eu li um artigo a semana passada, escrito por um delegado de polícia, que ele entende que o rol é exemplificativo. Existem outros casos que ele poderia aplicar também.
é de se entender a ideia dele, mesmo porque ele é delegado e ele tem interesse que esse rol fosse exemplificativo. Eu, enquanto advogado criminalista, eu, enquanto uma pessoa que sempre defende o processo penal à luz da Constituição Federal, o processo penal não tem opção, ele deve se pautar sempre pela interpretação constitucional, eu não posso entender que essa norma permita extensões de forma a violar direitos e garantias individuais do cidadão. Então, a meu ver, na minha opinião, esse rol é taxativo. Tudo bem. Superadas essas discussões, quando e como as autoridades, o delegado, o promotor, vai poder pedir essa infiltração? Os primeiros requisitos, nós temos aí o fumus commis delicti, ou seja, a fumaça do cometimento de um crime. É preciso que quem esteja pedindo isso ao juiz informe ao juiz que há indícios de que um crime está sendo cometido. Isso não pode ser determinada a infiltração de um agente de polícia quando nós temos suspeitas sem nenhum indício fundado. É preciso que haja indícios de que um crime está sendo cometido. Outro requisito fundamental é o que a gente chama no direito de periculum in mora, ou seja, é preciso demonstrar no pedido para que o juiz possa decidir que há um perigo na demora. Se o juiz não deferir essa infiltração, nós podemos perder a prova, porque as provas podem desaparecer. Isso a depender do caso concreto, o juiz vai analisar. E lógico, como eu havia dito antes, essa medida tem que ser como última ratio. Então quem pede tem que demonstrar para o juiz que já foram tentadas outras medidas, outras tentativas de prova e que não se obteve o resultado. Ela sempre será por ordem judicial. Nunca uma infiltração dessa pode ser determinada pelo promotor ou pelo delegado, seja ele da Polícia Civil ou Federal, sempre através de ordem judicial. Essa ordem judicial será através de uma representação do delegado ou de um pedido do promotor. Então, é fundamental que nós saibamos disso. Como é um meio de prova que invade, que viola direitos e garantias fundamentais, é preciso que tenha ordem judicial e uma ordem bem fundamentada. Um detalhe que nós chamamos a atenção de vocês aqui, e eu direciono essa fala quase que exclusivamente aos nossos colegas delegados de polícia que nos acompanham e também aos colegas advogados que se depararem com um caso desse na prática, fiquem atentos a um detalhe. A autoridade policial ou o Ministério Público, ao pedir, ao pleitear uma medida dessa, infiltração do agente, ele deve ter o cuidado, ele deve saber que ele tem que ter uma equipe preparada para essa infiltração. Esse, para mim, a meu ver, é o ponto crucial dessa nova lei. É o ponto mais importante, é o ponto que reclama mais atenção, é o ponto que nós temos que ter mais cuidado. Por quê? O delegado pode, ao representar, conseguir provar para o juiz que há indícios de cometimento de um crime, a medida tem que ser feita agora, não pode demorar, nós temos crianças sendo vítimas de exploração sexual, nós precisamos infiltrar um agente, temos todos os requisitos atendidos. O juiz defere a medida, essa medida chega para a autoridade policial, que é o delegado, e ele não tem um agente especializado para essa infiltração. Isso pode, além de frustrar a medida, causar nulidades em todo o procedimento, em todo o processo. E digo isso porque nós estamos lidando com violação de direitos e garantias fundamentais, nós estamos lidando com crianças no polo passivo da demanda, todo cuidado, toda prudência é necessária. Então prestem atenção, quando eu digo isso, eu estou me referindo a que tipo de capacitação técnica, como seria uma equipe qualificada. Primeiro, as nossas delegacias devem estar munidas de profissionais que têm domínio de ciências da computação. Elas devem estar munidas de profissionais da área de psicologia. Porque imagina você o seguinte, e aqui eu gosto de enfatizar, e embora eu faço isso com muita frequência nas nossas aulas, nas nossas transmissões, nós temos um efetivo policial técnico, habilitado a lidar com pessoas que se envolvem com crime. É lógico e evidentemente que um policial, um investigador de polícia, um delegado, quando ele infiltra uma organização criminosa, ele sabe com quem que ele está lidando, ele sabe tratar, ele sabe conversar com o criminoso. Imagine aquela situação que eu citei anteriormente, em que você infiltra um agente de polícia no meio de uma organização criminosa. Imagine aí uma grande organização criminosa que comanda o tráfico de drogas. Se esse policial infiltrado, disfarçado
de alguém pertencente ao grupo, se ele conversa numa linguagem policial, ele será rapidamente descoberto. Ninguém tem dúvida disso. Então, ele tem que ser habilitado a aprender a conversar, a gesticular, a atuar como se fosse alguém envolvido com crime. Agora, imaginem vocês um agente de polícia que se infiltra nas redes sociais para investigar um crime de pedofilia, um crime de estupro, um crime de exploração sexual, qualquer que seja ele tem que ter habilidade em conversar com a criança, sem que isso possa significar mais uma violação aos direitos dela, sem que isso possa significar mais um dano ao psicológico da criança. É preciso que ele saiba, por exemplo, conversar com o infrator, se passando muitas vezes por uma criança. E ele vai ter que ter ali uma linguagem própria de criança. Nesse momento, ele não pode ter uma linguagem policial porque seria facilmente descoberto. Então, penso eu que essa lei vai exigir das nossas delegacias uma capacitação técnica dos nossos profissionais, seja tanto na parte de ciências da computação, como também na parte de psicologia infantil. Isso é fundamental e fica aí uma dica para as nossas autoridades de polícia de que precisamos capacitar nossas equipes, caso ainda não estejam, para que essa investigação possa produzir o resultado que se espera dela. E ao dizer isso, é lógico, eu preciso ressaltar para vocês que a lei só admite a infiltração de policial. Não cabe e não poderá, o juiz não poderá deferir a infiltração nos meios de informática de um agente que não seja polícia. Nós não poderemos autorizar a infiltração de psicólogos, nós não poderemos autorizar a infiltração de assistentes sociais, nós não poderemos autorizar a infiltração de membros do Ministério Público, assessores, seja do Serviço de Inteligência do Ministério Público. Ao cargo, a infiltração é exclusiva de agente de polícia e polícia judiciária, ou seja, polícia civil ou polícia federal. Não se pode admitir a infiltração de polícia militar também. Isso a lei é expressa. E aí é lógico e evidente que todos devemos tomar esse cuidado. O juiz quando decidir, o promotor quando pedir, o delegado quando representar, o advogado ao atuar no processo, fica atento a isso para saber identificar uma eventual irregularidade e pleitear na defesa do seu cliente a nulidade dessa medida. Então são requisitos fundamentais que nós deveremos ficar atentos a eles. Por fim, já caminhando aqui para o encerramento dessa discussão, fiquem atentos ao prazo. Aqui um ponto de crítica fundamental, porque nós temos aqui um grande problema. Olha só, a lei diz que essa infiltração pode durar 90 dias, podendo ser prorrogada, desde que o pedido seja fundamentado, o juiz poderá prorrogar por 7 vezes, desde que não ultrapasse 720 dias. Pessoal, vamos raciocinar comigo. 720 dias são 2 anos. Qual o critério usado pelo legislador para entender que o ideal seria 2 anos e não 3, seria 2 e não 1, seria 6 meses, 8 meses? Nós não sabemos. Isso não ficou claro na ideia do legislador. Qual o critério desse prazo, da fixação desse prazo? Pessoal, os nossos colegas que estão nos fazendo pergunta pelo Periscope, eu estou vendo aqui de relance algumas, eu vou pedir para vocês um favor. São todas muito interessantes e eu irei respondê-las com o maior prazer, mas me façam a gentileza de repetir essas perguntas ao final para mim, por favor, para que eu possa responder para vocês. Porque agora, durante a transmissão, eu não estou conseguindo ler a pergunta e ao mesmo tempo continuar meu raciocínio. Mas faço com prazer e respondo ao final para vocês. Tudo bem? Então vejam bem, a questão do prazo, a nossa crítica é, primeiro, creio eu que 2 anos é um prazo muito extenso para se investigar um crime de tamanha gravidade. Imaginem vocês que se nós tivermos que ficar 2 anos investigando um crime em que tem uma criança vítima de exploração sexual, os danos que essa criança já sofreu podem ser irreversíveis. A polícia precisa ser mais ágil nisso aí. É inconcebível imaginar que nós teríamos aí uma investigação de exploração sexual infantil durando 2 anos. É inconcebível.
É bem verdade que esses 2 anos podem se fazer necessários no caso de uma grande organização criminosa, de exploração sexual. Aí tudo bem, aí eu entendo que possa ser, mas a lei poderia ter regulamentado isso. A bem da verdade, penso eu, que a lei não deveria se ater a prazos. A lei deveria apenas dizer que todas as vezes que a autoridade policial pedir a renovação, o juiz vai exercer um controle jurisdicional desse pedido através da razoabilidade constitucional e decidir se é o caso ou não. Porque se a polícia ficou 2 anos investigando e não conseguiu se concluir pela prática ou não do delito, penso eu que nós devemos rever a forma de investigar, devemos rever a medida que foi utilizada. Ficou evidente que essa medida não é eficaz, tá? Sobre essa questão do prazo aí, nós temos que tomar esse cuidado. Um outro cuidado, uma outra dica que eu direciono aqui às autoridades policiais, aos nossos colegas do Ministério Público também, ao Judiciário, é de que esses pedidos de infiltração policial, eles devem obrigatoriamente estar em consonância com o Marco Civil da Internet. Como muitos de vocês já sabem, no ano de 2014 entrou em vigor a Lei 12.965, Lei 12.965 de 2014, que passou a regulamentar o Marco Civil da Internet, ou seja, a internet no Brasil. Essa lei é extensa, essa lei é muito importante e regulamenta tudo que se refere à internet no Brasil. Logicamente, a infiltração de um agente de polícia criando um fake na internet deve estar em consonância com o que o Marco Civil da Internet prevê, não podendo violar essa lei, senão nós teríamos aí uma antinomia normativa e já vamos criar problemas desde o início, não é o que se espera, tá? Agora, um detalhe interessante que muitos ainda não observaram, e eu penso ser relevante dizer para vocês, é sobre quando é necessário pedido ao juiz para se infiltrar. Por que eu quero dizer isso? Porque nós temos 2 situações. Uma coisa é o policial pedir ao juiz para que ele se infiltre nas redes sociais ou nos computadores, na internet, e a partir daí ele possa fazer uma investigação. Outra situação é ele entrar nas redes sociais das pessoas e retirar dali fotos, postagens, textos. É uma coisa muito diferente da outra. E que para as autoridades policiais que nos seguem, que nos ouvem, que fiquem atentos a isso também. Embora, com certeza, todos eles já sabem disso. Mas essa lei, ela vem regulamentar a infiltração de um agente de polícia quando é preciso acessar conteúdo privado que ele não conseguiria acessar nas redes sociais públicas. Por que eu estou dizendo isso? Qualquer agente de polícia que estiver investigando um crime, ele pode entrar no meu perfil, na minha rede social, no meu Facebook, no meu Instagram, no meu Snap, ele pode entrar, retirar dali fotos, ele pode retirar dali informações, ainda que para isso ele tenha que criar um perfil falso. Observem o que eu estou afirmando para vocês, isso é muito importante. Um policial civil hoje, que estiver investigando um crime, ele pode criar um perfil falso na internet e através desse perfil falso, ele investigar as redes sociais? Pode. Precisa pedir ordem judicial para isso? Não, de forma nenhuma. Porque tudo aquilo que eu tornei público na minha rede social pode ser visualizado por todo mundo. Se eu não quisesse que fosse visualizado, eu colocaria privado. É fácil vocês perceberem isso quando vocês acessam o Instagram, quando vocês acessam o Facebook e vê que algumas pessoas que não são seus amigos, você não consegue acessar as imagens dele. Se você não consegue, aí nesse caso, o policial vai pedir uma autorização judicial para infiltrar. É esse caso que a lei está tratando. Aquele caso que o policial cria um perfil falso e fica acessando as redes sociais, tendo acesso às informações que são publicadas pelo usuário, isso aí não precisa de infiltração não, tá? Porque isso aí, ele não está cometendo nenhum crime, mesmo criando um perfil falso. Por quê? Criar um perfil falso na internet só é crime se ele foi criado com a intenção de causar prejuízo a alguém ou de causar dano a alguém. Se essa intenção não existe, não é crime nenhum criar um perfil falso.
Entenderam? Então fiquem atentos a isso, muito cuidado com essa questão aí. E a gente encerra o nosso debate chamando a atenção de vocês para o ponto principal. Essa infiltração do agente, ela não o autoriza induzir o réu, a pessoa que está sendo investigada, né, o investigado, porque ele não é réu ainda, ele não foi denunciado, a denúncia não foi recebida. Observem com atenção, o agente policial infiltrado, ele não tem o direito, ele não pode induzir o investigado a praticar o crime, porque aí configura o crime possível, é vedado pela súmula 145 do STF. Eu vou explicar para ficar mais claro. Imagine que o agente de polícia infiltra nas redes sociais, infiltra nos computadores e marca um encontro, se passando como uma criança, ele marca um encontro com o infrator, numa praça. E lá a polícia está esperando para fazer a prisão. Essa prisão será ilícita, ela será relaxada pela autoridade judiciária, sem dúvida nenhuma, porque o STF já sumulou essa matéria. Súmula 145 do STF, combinado ali com o artigo 17 do Código Penal, temos o que nós falamos de crime impossível. Nenhum agente de segurança pública pode induzir um infrator a praticar um crime. O crime não pode partir da cabeça do agente de polícia. O crime tem que partir da cabeça do infrator e o agente de polícia punir. Então observe, a infiltração do agente de polícia é apenas para investigar, levantar provas. Ele não pode, nesse ato de ter infiltrado, incentivar o cidadão a praticar o crime, sob pena aí de anular toda a operação, anular a prisão. Então fica aí para todos uma observação que faço de forma muito humilde para os operadores do Judiciário, do Ministério Público, das Forças Públicas. O juiz tem que ter muito cuidado porque a lei estabeleceu a necessidade de se guardar esses dados em sigilo. Todos os dados obtidos nessa infiltração deverão ser mantidos em sigilo. Quem pode ter acesso é apenas o juiz, o delegado e o promotor. E aqui observem, não se permite nem que o advogado tenha acesso a esses dados até que a operação se conclua. Depois da operação concluída, é lógico, esses dados serão encartados nos autos de inquérito e aí o advogado terá acesso. Mas enquanto a operação está em vigor, o advogado não pode ter acesso, é o que se equipara, por exemplo, à interceptação telefônica. Diante disso, eu, enquanto advogado criminalista, enquanto um dos defensores do processo penal constitucional, chamo a atenção para um detalhe. Creio que esse será o primeiro ponto a ser discutido nas doutrinas. Se o advogado não pode ter acesso enquanto as investigações estão andando e o promotor pode, penso eu, a fim de assegurar paridade de armas no processo penal, o promotor que participou das investigações, ele fica impedido de atuar na ação penal. A meu ver, o promotor que requereu a infiltração de um agente de polícia, quando esse réu for denunciado, quando esse investigado for denunciado, ele deve ser denunciado por um outro promotor. Não pode ser o mesmo, sob pena de nós termos uma disparidade muito grande no processo. De um lado, um promotor acusando que conhece o processo desde quando ele começou e o advogado que não sabe nada, acabou de entrar no processo agora. E isso, sem dúvida nenhuma, vai violar contraditório, vai violar a ampla defesa, vai gerar discussões nos tribunais superiores. Penso eu que o promotor que acompanhar, que pleitear essas medidas no meio judicial não pode atuar na ação penal como quem vai denunciar. O papel da defesa, portanto, é fiscalizar, ficar atento a isso, a essas regras, para que elas sejam obedecidas e que a gente evite aí prejuízos aos denunciados no processo penal. E as autoridades policiais, sem dúvida nenhuma, o ponto de destaque nessa lei é a capacitação de sua equipe. Penso ser de fundamental importância as autoridades policiais buscarem a capacitação da sua equipe para que essa lei seja eficaz, sob pena de nós termos uma letra morta de lei. A lei está aí, mas nós não temos equipes de policiais qualificados para atuar, então em razão disso ela não vai ter serventia nenhuma, efetividade nenhuma. Beleza? Bacana, eu vou agora abrir espaço a perguntas, vou consultar a minha equipe aqui, quais as perguntas que já vieram e a partir daí a gente vai conduzindo para o final da nossa transmissão. No Facebook nós não temos nenhuma, no Facebook. Sim, então vamos lá, gente.
Pelo que me parece, as perguntas que foram feitas no Facebook já foram respondidas no decorrer da transmissão, e no Periscope eu lembro de ter feito, de os colegas terem feito. Caso queiram, pode repetir essas perguntas e eu estarei aqui para respondê-las para vocês. E até que venha aí alguma pergunta, eu já vou me antecipar em dizer que teve uma pergunta no Periscope que eu vi de relance, quando eu dizia que essa atividade é exclusiva da Polícia Civil ou Polícia Federal. Alguém me perguntou sobre a possibilidade da Polícia Velada, da Polícia Militar, chamada P2, atuar nesse caso. Eu não tenho dúvida nenhuma que o trabalho da Polícia Investigativa, da Polícia Militar, essa polícia que eles chamam de polícia velada, a P2, é o policial militar que não se identifica como tal, mas que investiga infrações, ele é muito produtivo. Eu não tenho dúvida nenhuma, tenho acompanhado com frequência o trabalho dessa equipe, é um trabalho brilhante. O grande problema é que nós não temos respaldo constitucional para ele. A Constituição não atribuiu à Polícia Militar o trabalho de investigar. A Polícia Militar tem um trabalho ostensivo, não trabalho de investigação. Penso eu e sou adepto da corrente que diz que a Polícia Militar, quando investiga crimes, está usurpando a função da Polícia Civil. Então penso que, em hipótese nenhuma, nós teríamos essa possibilidade aí. Nós temos aí alguém da Rússia, nós temos aí um seguidor, um aluno que está nos acompanhando diretamente da Rússia, deve ser algum brasileiro que está estudando lá, vai diretamente para a Rússia. O nosso abraço para o colega que está nos seguindo. Fico muito feliz de saber que as nossas aulas estão transcendendo aí a esfera do nacional, estão saindo para fora do Brasil. Eu tenho um colega que me segue dos Estados Unidos também, um no Japão e agora mais um da Rússia. Obrigado a vocês pelo carinho, pela atenção, é sempre um prazer poder ajudar. E lembro a vocês que caso tenha ficado alguma dúvida, algum ponto que vocês queiram esclarecimento, pode mandar um e-mail para mim, o Arlen, com M no final, né? M de Manuel, o Arlen, @ arlenfreireadvogados.com.br, o Arlen, arlenfreireadvogados.com.br. Beleza? Mais alguma pergunta ou podemos interromper? Um abraço aí para nosso amigo Dalton, diretor das Faculdades Pitágoras de Montes Claros. Obrigado pela presença, Dalton. É um prazer muito grande. Lembro com muito orgulho de que hoje tudo que fazemos foi uma semente plantada ainda quando eu fui aluno da Faculdade Pitágoras, quando eu estudei aí, aluno do professor Vicente de Paula, a quem serei eternamente grato por tudo que aprendi. Costumo dizer e faço isso com muito orgulho publicamente, tudo que sou devo ao professor Vicente, devo às faculdades nas quais eu estudei, a Faculdade de Santo Agostinho, as Faculdades Pitágoras. Então, um orgulho muito grande para mim. Muito obrigado pela presença, pelo carinho de vocês aí. Gente, mais alguém aí, mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Bom, então nós vamos encerrar essa transmissão. Já estamos aí com 42 minutos de aula, para não ficar cansativo para vocês. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho. Um abraço, um forte abraço para vocês. Alguém falou que eu não posso encerrar. Alguém deve fazer alguma pergunta ali no Periscope e falou assim, não pode encerrar. Então tá bom, não encerro. Vocês é que mandam. Pode falar aí, manda a pergunta que eu respondo. Eu ia encerrar, mas fala que eu não posso. Érica, um grande abraço para a Érica também, advogada, está nos acompanhando aí, empresária também da empresa Personale. Um abraço a Elcio, seu esposo. Fica, vai. Tem uma pergunta aqui no Facebook. Facebook, vamos lá, qual é a pergunta? Meu caro Arlen, o que a Lei 13.441 de 2017 tem em comum com a Lei 12.850 de 2013? Obrigada. Uma pergunta de Paulo Muniz. Paulo Muniz, obrigado pela pergunta, show de bola, meu amigo. Eu disse até no início, mas é bom você ter perguntado que a gente reforça, tem muita coisa em comum. A Lei 12.850 já permitia a infiltração de um agente de polícia para investigar crimes praticados por organização criminosa. Mas essa infiltração é infiltração pessoal. O agente de polícia entra no meio criminoso como se fosse um criminoso e ali processa a investigação. Aqui nós estamos falando também de uma infração, de uma infiltração de um agente para apurar infrações. Mas aqui a infiltração é virtual. Na Lei 12.850, a infiltração é pessoal, a infiltração física. É isso que nós temos em comum. Bacana? Então, beleza. Gente, um grande abraço para vocês, muito obrigado. A gente volta em breve aí, sempre que surgir algum tema interessante, alguma discussão relevante para todos nós, a gente volta. Pessoal do Periscope, um grande abraço. Pessoal aí do Facebook, um grande abraço, obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês. Valeu, tchau!